Bom dia, pessoal! Como estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando e estudando, né, turma? Nós não estamos de férias, isso é importante sempre enfatizar com vocês. Num período de quarentena, é sempre importante manter pensamentos positivos, né? Aproveitando sempre aí o seu tempo com a melhor qualidade. Em relação ao estudo de química, hoje vou trazer uma super alternativa para que a gente dê a continuidade aos nossos estudos da melhor maneira possível. Eu sou a professora Mary e essa aula é direcionada para o terceiro ano, ok? Então, pessoal aí do terceiro ano de administração, Felipe, Anaísa, Nayane, Vitória, e o pessoal de mecatrônica, o Felipe Mercúrio, Santos, Felipe Andrade, o Gabriel Pontes, Guilherme Dias, o terceiro ano. Então, durante o ano aí, vocês terão muitos vestibulares, Enem. Então, é sempre mais importante ainda enfatizar que a gente não pode parar com os estudos, tá? Trouxe uma alternativa aqui e quero te dar alguns avisos importantes antes de começarmos a aula propriamente dita, tá? Eu escolhi essa alternativa aqui para trazer os slides. Acho que fica mais fácil do que trazer uma lousa, né? Conteúdo na lousa, porque a disciplina de química às vezes requer muitos macetes, principalmente essa área que nós estamos estudando aqui, que é a química orgânica. Eu acredito que seja mais didático para vocês acompanharem em forma de slides. Montei nesse slide aqui um roteiro para você se organizar. Então, peço que vocês olhem e me escutem aqui com bastante carinho, porque esse que eu vou falar para vocês é muito importante. Coloquei tudo no slide só, que é para você tirar um print aí e manter certinho no seu caderno. Então, o que eu vou pedir? Acompanha com o laser aqui comigo, turma, por favor. Acompanhar sempre no nosso horário de aula. Nossa aula aqui de química são às terças-feiras. Então, vou pedir o seguinte comportamento de vocês. Sempre em terça-feira, no nosso horário de aula, vá até o Sponte, lá preenche, vê o dia de aula, né? Hoje, nossa aula no dia 5 de maio, e eu vou deixar lá o link da aula. Você vai clicar na aula, vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube, onde eu vou trazer nessa aula todas as orientações necessárias para que você assista, responda os exercícios daquele dia, tá? Bem como o conteúdo que nós estaremos aí estudando. O material de apoio segue sendo, como sempre foi, a sua apostila aí do sistema SER, tá? Acompanhe, turma, a aula sempre com sua apostila, com seu caderno em mãos, porque eu sempre vou fazer referência à apostila, ou sempre vou trazer um material complementar para fazer uma revisão, ou para te dar um panorama um pouco diferente, em caso de dúvidas. Então, é muito importante que você tenha o seu caderno, faça as suas anotações. Aliás, já pegou sua apostila? Já pegou seu caderno, seu material de estudo? Se não, dá uma pausa aqui no vídeo, na nossa videoaula, e vai lá pegar, por favor. Uma das grandes vantagens de uma aula digital é que você pode voltar e acompanhá-la quantas vezes você achar necessário. Então, vamos usar isso ao nosso benefício, não é mesmo? E a interação do YouTube. Como vai funcionar essa interação no YouTube? As aulas que você vai puxar esse link aqui, você vai conseguir assistir através do YouTube, tá? Sempre no final da aula, inclusive daqui a pouco no final dessa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta sobre a aula, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, calma que você já vai acompanhar e vai entender melhor. Mas eu peço que vocês coloquem sempre no comentário lá do YouTube o seu nome, a resposta dessa pergunta, porque dessa maneira eu consigo acompanhar a sua interação. Todos os alunos que realmente estão acompanhando, que estão assistindo, né? E dessa maneira fica mais interativo. Se surgir dúvida, você vai me mandar lá pelo fórum do Sponte, uma ferramenta super bacana que tem lá no portal do aluno que você já tem acesso. Deixa lá a sua dúvida que eu responderei em sequência, tá bom? O bom de lá, gente, é que você consegue aproveitar as dúvidas dos colegas, né? Afinal, é tipo uma forma de um chat, né? A gente consegue conversar e tirar dúvidas por lá, sempre respeitando os horários de aula, né? Então, siga o seu cronograma de aulas como se nós estivéssemos no presencial.
Afinal, os professores estarão disponíveis sempre naquele mesmo horário, ok? No nosso caso, é sempre terça-feira. No final da aula, inclusive daqui a pouco, a gente vai lançar o exercício de fixação. Então, no final de cada aula, você vai ter que me entregar esse exercício de fixação. Fique tranquilo, porque o exercício, gente, eu chamo de fixação porque é justamente essa é a ideia dele, né? A gente estender um pouco a nossa aula, fazendo vocês interagirem mais. Eu vou perguntar exatamente o que eu acabei de te explicar. E a ideia é que você escreva com as suas palavras e anexe. Logo que você terminou de realizar, anexa lá para mim no Sponte, tá? A forma de entrega vai ser no Sponte. E o prazo, professora? O prazo é sempre no dia da aula. Então, a nossa aula é terça-feira, você está assistindo a aula agora. Quando você terminar a aula, o que você vai fazer? Vai responder a minha pergunta interativa lá nos comentários do YouTube. E, em sequência, você vai fazer o exercício de fixação usando todas as suas anotações do seu caderno, porque eu tenho certeza que você está acompanhando com ele, certo? Então, vamos em frente. Os tópicos da aula de hoje serão, a gente vai começar o capítulo 1 aí da nossa apostila, da frente B, né, começamos esse bimestre. Vamos falar um pouquinho sobre simplificação de fórmulas estruturais. Vou fazer um remember aqui para a gente falar um pouquinho sobre classificação de cadeias carbônicas, propriedades do carbono, que a gente viu um pouquinho no bimestre passado, mas é sempre importante pontuar, resgatar alguns conteúdos, afinal, essa disciplina de química orgânica, ela é muito dependente, né? Sempre falo isso. Quando a gente começa a estudar essa parte aqui, vamos avançar, a gente precisa que esses conteúdos aqui que foram já passados para vocês estejam bem frescos aí, para que a gente dê continuidade de uma maneira mais efetiva, tá bom? Então, sempre que necessário, coloca lá no fórum para mim, professora, faz uma revisão de um tal conteúdo que a gente não está lembrando direito, ou que a gente gostaria de reforçar, e eu venho em forma de aula, sempre no comecinho dela, fazendo essa revisão, tá bom? A ideia é prepará-los aí para, no final do ano, ir super bem, né, no Enem, qualquer outro objetivo que vocês tenham, tá bom? Então, contem comigo nesse sentido sempre. Aqui a gente tem o nosso material de apoio, super importante, estamos na frente B. Ó, turma, sempre acompanha aqui com o laser, tá? Sempre vou estar demonstrando aqui para vocês. Então, a parte B, na parte B a gente começa a estudar o quê? Os hidrocarbonetos. Você sabe o que é o hidrocarboneto? Daqui a pouco você vai saber, tá? E a gente vai começar a esmiuçar aqui tudo que o envolve, química orgânica. Acabei de falar para vocês, é muito dependente. Então, volta e meia vai ser necessário uma revisão para a gente ficar com ela bem em perfeito estado aí na memória, né? Então, nosso capítulo 1, com o qual começamos a aula de hoje, vai falar um pouquinho sobre isso, né? As ligações que são realizadas no que um elemento consegue construir, essas substâncias orgânicas, a cadeia carbônica, né? Como trabalhar e principalmente como simplificar. Essa última parte aqui que eu estou demonstrando com laser, turma, ela não cai no Enem não, viu? Ela despenca no Enem. Então, é muito importante esse conhecimento. Eu vou montar, a gente está começando agora, né? Então, é natural que seja uma revisão, uma coisa mais direcionada. Mas um pouquinho, daqui a algumas aulas, eu vou montar uma aula diferente, tá? Só com temas de Enem, só com questões de Enem, para a gente chegar na prova afiado, tá bom? Aí a gente consegue direcionar tudo que a gente já estudou em questões práticas lá. Então, a gente começa, te convido a olhar aí para sua apostila, logo no comecinho, onde a gente está demonstrando lá o módulo 9, hidrocarbonetos, a gente tem essa refletindo sobre imagem, como sempre acontece aí no início da sua apostila, né? Tá te perguntando o seguinte, por que a gordura era utilizada aí para extrair aroma de frutas? Você sabe? Né? Então, é interessante a gente começar isso, porque traz a química mais curiosa, né? Uma química que tem uma aplicação, que existe o porquê. Poxa, se estamos estudando hidrocarbonetos, qual a relação de hidrocarbonetos com a indústria, né? Eu vou te explicar daqui a pouco a relação do hidrocarboneto com a maior parte dos compostos que nós hoje conhecemos.
Ó, mas qual que é a relação, professora, da gordura, né, com a extração de aroma de flores? Gente, eu falo que a química é interessante e ela é realmente. Essa técnica, né, de usar gordura para extrair aroma de flores é muito antiga. A gente data aí da antiguidade e dizem que surgiu lá no Egito, né? É um processo em que se utilizava para captar o perfume diretamente das flores, né? Hoje é praticamente extinta, até por questões ecológicas, né? No Egito, onde se data aí o seu surgimento, as flores eram armazenadas em caixas que eram cobertas, por incrível que pareça, camada de gordura animal. E o que essa gordura de animal fazia? Ela captava o perfume, né? Na França, eu acho que foi um dos últimos países a cortarem, onde foi extinto esse tipo de processo, né? Esse processo aí teve início nos anos de 2000, né? Foi utilizado até os anos de 2000, mais ou menos. E olha que a França é super famosa pelos diferentes tipos de perfumes, né? Hoje em dia, até por questões ecológicas mesmo, se substituiu essa gordura animal aqui por gordura vegetal, né? E conseguiu-se, hoje a gente tem uma tecnologia na indústria, até em termos de processos químicos, ó a química aí, a importância da química, para fazer com que a gente consiga substituir, né, gordura animal pela vegetal, sem perder a eficiência da captação dessa fragrância, porque a gordura te proporciona isso. Você consegue conservar o máximo, capturar o máximo dessa fragrância. Interessante, não é, pessoal? Eu não vou comentar mais sobre isso, porque vai entrar um pouquinho de pesquisa aí para vocês fazerem no exercício de fixação, tá? Eu só coloquei para introduzir assim como faz a sua. Então, indo em frente, a gente tem aí uma revisão rápida para a gente entender. No bimestre passado, nós falamos sobre os carbono, né? Qual a importância do carbono? O que são os componentes orgânicos? Não tem como a gente começar a aula de hoje sem fazer um remember disso, porque é muito importante, né? A versatilidade do carbono, né, faz com que ele esteja presente na maior parte dos compostos que hoje em dia a gente convive e que nós somos, que fazemos uso, né? A gente tem, por exemplo, ele presente em combustíveis, como eu estou mostrando aqui para vocês, acompanha com laser na fabricação de lubrificantes, até mesmo no grafite, aí que você está usando no seu caderno, na sua lapiseira ou no seu lápis para escrever essas anotações, eu espero, né, turma? Na fabricação de joias, indústria siderúrgica, a gente sabe, por exemplo, que o aço é uma linha metálica formada de ferro e carbono, né? A gente sabe que o aço, na sua forma in natura, não é encontrado na natureza. A gente fabrica uma liga metálica, onde o carbono é o elemento aqui de liga super importante. Imagina a nossa vida sem o aço, imagina a indústria sem o aço, quantas aplicações são existentes a partir dessa ligação de ferro com o aço, de ferro com o carbono. Então, só para vocês irem vendo a importância aí do carbono, de todos os compostos orgânicos. Coloquei até aqui de uma cor diferente, né? Que ele é um dos elementos mais versáteis, porque eles têm algumas singularidades, assim. A gente tem carbono até no corpo humano, né? 20% da massa do corpo humano também tem carbono na sua constituição. O carbono é o quarto elemento mais abundante do universo, gente. Por isso que a gente tem uma quantidade gigante aí de compostos que tem o carbono na constituição, né? A gente citou até o diamante aí como material de maior dureza. Basicamente, tem carbono na cor dele. Aí, começamos a falar sobre as ligações de carbono. Poxa, por que esse material é tão abundante, né? Tem alguns fatores que o tornam mais atrativos quando a gente fala sobre ligações químicas, né? Tem situações aqui que favorecem. Por exemplo, ele tem uma facilidade de se ligar em ligações químicas, né? Então, ele faz aqui, ele tem as ligações, nós temos, estudamos isso, a ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Sempre que a gente tem uma ligação simples, lembra que eu expliquei para vocês na aula de revisão? Nós temos uma ligação sigma. Quando eu tenho uma dupla ligação, eu tenho uma insaturação, que nós chamamos,
entra uma ligação sigma, que é proposta por uma ligação única, ligação simples, mas entra também outro tipo de ligação, que é a ligação pi. Então, tive algum tipo de saturação, né? Eu tenho uma ligação pi. Aqui, uma ligação tripla, eu tenho uma ligação pi, sigma, desculpa, sempre simbolizada pela única ligação, né? O único tracinho aqui simbolizando um tipo de ligação. Eu tenho duas ligações duplas aqui, né? Que são pi cada uma delas. A gente sabe que a ligação sigma é a mais forte e a ligação pi é a mais fraca. Lembre-se, se ele está se ligando a apenas um tipo, é uma ligação simples, ele não está distribuindo a força dele, a força de ligação, de afinidade química. Se ele não está distribuindo, ela é única. Se ela é única, ela tende a ser mais forte. Quando a gente tem outros tipos de insaturação, acompanha com laser aqui, ó. Tenho duas, eu tenho três. O que está acontecendo com a afinidade química? Ela está sendo distribuída. Logo, por lógica, se ela está sendo distribuída, ela tende a ser mais fraca. Por isso que as ligações pis tendem a ser mais fracas do que a sigma. Aqui eu tenho um exemplo de ligação simples, ligação dupla e a tripla que eu acabei de Outras características, o carbono é tetravalente, né? Ele faz 4 ligações, isso é muito importante. E essas 4 ligações são sempre iguais, né? Devem ser sempre iguais. Ele tem uma facilidade muito grande de ligar-se entre si. Surgem aí as famosas cadeias carbônicas. Um elemento que tem facilidade de se ligar e tem abundância aí de exploração, né? A gente encontra facilmente ele, é um dos elementos mais abundantes, logicamente é um dos elementos que mais são presentes nos compostos que nós temos aí. Então, só para fazer um remember que vai ser importante mais para frente, então gostaria muito, todo esse conteúdo que eu estou passando aqui, você não tem na sua apostila, tá? São alguns macetes, até mesmo resuminhos aqui, então eu gostaria muito que você mantivesse isso no seu caderno. Então, dá uma pausa aí, copia o que foi interessante, o que você não lembrar, vai facilitar os próximos exercícios. Então, dependendo da posição do átomo de carbono, ele pode ser primário, secundário, terciário, quaternário. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu fiz essa revisão no último dia de aula presencial que nós tivemos. Então, eu acho que está mais fresco aí, tá bom? Se não tiver, comenta lá no fórum, que na próxima aula eu enfatizo. Olha esse exemplo que bacana, turma. Trouxe até cores e formatos diferentes para você conseguir enxergar, ó. Por exemplo, o C laranja redondo aqui são carbonos primários, onde eu encontro eles. Normalmente eu encontro ele nas extremidades, né? Ao contrário dos terciários e quaternários, que eles fazem 3 ligações ou 4 ligações, né? Eles se ligam. Uma coisa importante, essa ligação que a gente tem que perceber aqui é sempre ligação de carbono para carbono, de carbono para carbono. Se ele estiver ligando com outro elemento, a gente não está classificando ele como quaternário e terciário, tá? Essa classificação só prevalece, só pode ser utilizada quando ligamos carbono com carbono. Isso é importante, já vi muito aluno errando isso no Enem, né? Naquelas pegadinhas marotas que eles fazem. Então, quanto à natureza dos átomos, ele pode ser uma cadeia homogênea ou heterogênea. Homo vem de um, né? Quando só existem átomos de carbono. Ó, um exemplo bacana aqui para você. Aqui a gente tem só carbonos se ligando. Ah, professora, mas eu tenho esse oxigênio aqui, mas ele não está na sua cadeia principal, ó. Esse tracejado de rosa aqui está simbolizando a sua cadeia principal de química, ó, da ligação carbônica, dessa cadeia carbônica. O O está para o lado de fora, ele não faz parte da cadeia principal. Se ele não faz parte da cadeia principal, eu não posso dizer que é uma cadeia homogênea, porque esse oxigênio não está se ligando, não está dentro da cadeia principal. Como eu sei, professora? Quem faz parte da cadeia principal? A gente monta a cadeia principal, gente, colocando a configuração que consiga colocar a maior quantidade de carbonos dentro dela. Então, venho aqui, ó, puxei aqui, mesmo esquema aqui, ó.
eu estou seguindo, acompanha com o laser, estou seguindo esse formato e eu tenho que colocar a maior quantidade de carbonos dentro dela. Então, eu sigo esse formato aqui. O mesmo não acontece, eu coloquei no mesmo slide para você notar a diferença. Até de verde aqui, ó. Olha o nitrogênio e o oxigênio. Olha o diferente. Olha a diferença desse heteroátomo que a gente chama, esse OH, que está fora da cadeia principal e acompanha com o laser aqui comigo. Olha a diferença desse oxigênio que está dentro da sua cadeia principal. Notou a diferença? Aqui, esse oxigênio está na cadeia principal. Se ele está na cadeia principal e não é carbono, ele é uma cadeia heterogênea. O mesmo acontece aqui do outro lado com o nitrogênio. Eu tenho a cadeia principal e dentro dessa cadeia principal, vou enfatizar, hein? Com letras garrafais aqui para vocês. Se está dentro da cadeia principal, é um heteroátomo, quer dizer, é uma cadeia heterogênea. Se está fora, ó o laser aqui mostrando, é uma cadeia homogênea. Aqui a gente tem as cadeias que são mais fáceis, até porque visualmente a gente consegue notar a diferença. Cadeias abertas, né, ó, e as cadeias ramificadas. A gente consegue ver até pelas geometrias. Aqui a gente tem as cadeias fechadas, né, as cadeias aromáticas, que a gente chama, quando entra o anel benzênico, ou núcleo benzênico, a gente pode chamar das duas formas. E a cadeia licíclica, né, que a gente chama de não aromática. Essa cadeia principal, ela não possui um anel benzênico ou um ciclo benzênico. Às vezes a gente confunde, né, o aluno confunde às vezes, porque ele olha essa parte aqui, ó, e acha que é um anel benzênico, e não é. Para que seja um anel benzênico, ele está formando um ciclo, logicamente, mas não é um ciclo benzênico, porque para você definir um ciclo benzênico, você precisa de 6 átomos ligados entre si, como estou demonstrando aqui pelo laser, tá vendo? Eu não tenho, mas eu tenho um ciclo, mas é um ciclo que está formado só com 3 carbonos, logo ele não é um núcleo benzênico. E aqui eu tenho uma nova forma de representar, que daqui a pouco eu vou te explicar. Estou passando um pouquinho mais rápido nessa parte, porque é uma revisão, tá, turma? Química orgânica é natural que a gente faça revisões, porque é um material mais, é um conteúdo mais pesado, é muita coisa. Mas é bacaninha a gente ter essa para irem pontuando. Ó, aqui trouxe um slide mostrando a diferença, ficou visível colocar uma do lado da outra, né? Uma cadeia aberta aqui na esquerda e na direita a gente tem uma cadeia fechada. E essa cadeia fechada pode ser um anel benzênico, que eu estou demonstrando aqui para vocês. Ó, tenho 6 carbonos ligando entre si, eu tenho um anel benzênico. Quanto aos tipos de ligação, a gente pode chamá-la de saturada ou insaturada. Lembra que eu falei para vocês? Eu trouxe esse mesmo exemplo aqui, mostrando a questão de ser homogênea ou heterogênea. Quando a gente fala sobre saturada, eu não estou falando do nitrogênio e nem do elemento em si. Eu estou falando dos tipos de ligação, marca isso, saturação, né? Quando só existe ligações simples entre os átomos de carbono, eu tenho uma ligação saturada. Eu vou colocar aqui até o marca-texto para te mostrar melhor. Ó, então, quando existem ligações simples, ó o marca-texto aqui. Quando eu tenho ligações simples, eu tenho uma cadeia que ela é saturada lá, tá vendo? É feio falar isso, né? Mas até é didático para vocês entenderem. Esses risquinhos aqui são demonstrações simbólicas que a gente usa na química para demonstrar ligações. Perceba que o carbono aqui que eu estou indicando, olha aqui no slide, turma. Eu tenho uma ligação, eu tenho 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Ao total, ele é tetravalente, lembra? Ele faz 4 ligações. Essas ligações que eu estou te mostrando são 4, porque são ligações simples. Mas veja aqui embaixo, tem uma cadeia insaturada, diferente, ó. Olha o que está acontecendo com esse carbono aqui, ó. Esse do meio que eu estou te mostrando. Vou até pintar de amarelo, ó. Ele está fazendo, acompanhe comigo, uma ligação, 2 ligações, 3, 4 ligações, porque aqui eu tenho uma ligação dupla. Ao total, o carbono é tetravalente, ele pode fazer 4 ligações, mas aqui eu tenho 2, porque trata-se de uma ligação dupla.
Aqui, ao contrário, ó, acompanha comigo, eu tenho carbono, que está fazendo uma ligação com oxigênio, e com outro carbono ele está fazendo 3 ligações. Então, eu tenho 3 de um lado direito, mais uma do lado esquerdo, ao total, 4 ligações. Então, eu posso demonstrar essas ligações, que ao total devem ser 4, de formas diferentes. Pode entrar uma ligações simples, como eu demonstrei com esse carbono aqui, ó. Ou pode acontecer ligações e que eu tenha ligações duplas ou ligações triplas. O importante é entender que ele é um tetravalente, então ele tem que formar 4 ligações. E que esses termos em saturação, quando eu tenho mais de um tipo de ligação, sem serem termos de química, são importantes, tá? Convido vocês a olharem aí o comecinho da sua apostila, no capítulo número 1, em que a gente está falando sobre simplificação de fórmulas estruturais, tá? Eu tirei o print para você localizar aonde nós estamos falando agora. É bem o comecinho da disciplina, da apostila, quer dizer. E aí eu te convido a acompanhar aqui comigo, tá? Quando a gente for falar sempre de hidrocarbonetos, turma, sempre que formos falar, o hidrocarboneto representa o que pra gente? São ligações químicas que são ligadas com o quê? Ele tem basicamente carbono e hidrogênio na sua constituição. Então, aqui a gente tem uma ligação, ó, é o primeiro exemplo que você tem aí na página 4 da sua apostila, a gente tem uma ligação entre carbonos e hidrogênio, tá vendo? Carbono e hidrogênio, basicamente carbono e hidrogênio. A gente tem um oxigênio aqui numa proporção bem menor. Então, hidrocarbonetos para a gente são substâncias, né, compostos que têm basicamente carbono e hidrogênio na sua constituição, ou no maior teor aí, em quantidade de mols. Na próxima aula, a gente vai detalhar mais essa parte de hidrocarbonetos, tá? A gente vai avançar um pouquinho mais. Por enquanto, a nossa ideia aqui é entender o sistema aí de simplificação que acontece com essas fórmulas, né? Então, acompanha aí no primeiro exemplo que tem na apostila, é desse cara aqui, ó, essa formulação. O que acontece, gente? Os átomos de carbono, a gente sabe que eles são capazes de formar muitas cadeias, né? É até uma facilidade que o carbono tem devido à sua flexibilidade, devido a ser tetravalente e muitas outras coisas que eu acabei de citar para vocês. O que acontece? Muitas vezes essas cadeias que são formadas são cadeias muito longas. Quer um exemplo básico? Você deve ter aí na sua casa, muito facilmente pertinho aí do seu ambiente de estudo, os polímeros, né, os plásticos. Se você pegar uma cadeia polimérica, uma cadeia de plástico, você vai ver que ela é uma macromolécula muito extensa, né? Ela tende a se repetir, né? A gente chama de monômero, que é a substância mais simples de um polímero que vai se repetindo ao longo de uma cadeia, até porque é uma macromolécula, uma molécula muito grande. Se é uma molécula muito grande, como a gente vai representar a química desse material? Então, é justamente a importância do nosso objeto de estudo aqui, que é a simplificação das fórmulas, né? Então, por essa razão, em química, principalmente aqui em química orgânica, é muito comum a gente simplificar a fórmula estrutural desses compostos orgânicos, né? Então, a gente tem o primeiro exemplo aqui. Quando eu coloco ou para vocês, eu estou querendo dizer o seguinte, eu posso representar o mesmo componente, né? Esse álcool aqui, ó, de uma maneira diferente. Eu posso representar dessa maneira, eu posso representar dessa forma aqui. Perceba aqui, ó, esse carbono aqui, ó, acompanha aqui comigo, que eu acabei de pintar de amarelo aqui para vocês. Esse carbono, ele é o mesmo desse daqui, desse cara aqui, ó, o segundo carbono, ó. Ele está ligado a esse hidrogênio e a esse hidrogênio. Gente, acompanha aqui com o slide comigo, que fica mais fácil entendermos. E aqui do lado, esses dois hidrogênios, eu representei eles com H2, tá vendo? Então, o carbono ele tem uma ligação do lado esquerdo, uma ligação do lado esquerdo, direito, e esse dois hidrogênios. Ao total, ele tem 4 ligações. A mesma coisa desse outro lado, só estou representando de maneiras diferentes. Aqui embaixo, a mesma coisa, turma, ó. A gente tem o mesmo tipo, a mesma formulação, que é um álcool, só que de maneiras diferentes.
aqui com colchetes, né, ó, demonstrando que essa ligação é maior, ó, por exemplo, quando eu mostro aqui, isso daqui é interessante a gente saber calcular, né, ó. Aqui eu sei que eu tenho 2 átomos de carbono, aliás, eu tenho 3 átomos de carbono, é como se fosse na matemática, a distributiva que a gente faz, né? Eu multiplico 3 pelo carbono, são 3 átomos de carbono, e multiplico 3 pelo hidrogênio, só que eu já sei que o hidrogênio tem 2 aqui, ó. Então, eu multiplico 3 por 2, e o hidrogênio tem 6 átomos aqui de hidrogênio na formulação, com 3 átomos de carbono, tá vendo? Todas essas 4 formas de representar estão representando a mesma fórmula, né? O mesmo elemento. Só estou demonstrando que a gente consegue representar de maneiras muito diferentes, maneiras específicas. Isso acontece porque essa formulação ela é muito extensa. Página número 4. Em seguida, a gente tem outro tipo de ácido, né? Nesse caso não é mais um álcool, é um ácido propanoico. E nesse ácido a gente está representando aqui, ó. Perceba que aqui a gente tem uma dupla ligação, né, ó. E eu estou representando da mesma forma, ó. Esses 2 carbonos daqui, ó, que eu simbolizei para você, estão vindo aqui, né, ó. O carbono está representando com H2. Ou a formulação mais simples dele, ó. Vou deixar de amarelinho aqui para vocês. A formulação mais simples do ácido propanoico é exatamente essa, ó. 3 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 2 de oxigênio. A mesma coisa, só que demonstrando de maneiras diferentes, né? Assumindo a importância de diminuir a simplificação, fórmulas que são muito longas, que se a gente for olhar realmente um ácido propanoico, ele tem uma extensão muito alta de molécula. Não é interessante para a gente numa formulação química e algum tipo de processo químico, quando você for utilizá-lo e demonstrar na sua planta de processos, uma formulação tão grande, tão extensa. Então, a gente simplifica e demonstra dessa maneira. Temos mais um exemplo, né, de simplificação. Aqui é interessante, eu trouxe para vocês, está na sua apostila também, essa parte, ó. Ó o que eu estou simbolizando aqui de amarelo, que bacana. Aqui, ó, é a mesma fórmula que eu estou simbolizando aqui para vocês. Só que aqui é a forma que a gente falou que ela está aberta, né? Ó, eu estou demonstrando os elementos do carbono e a dupla ligação que eu tenho aqui. E desse outro lado aqui eu não estou simbolizando. Os carbonos, eles estão presentes nessas arestas aqui, ó, formando uma cadeia fechada. E essa dupla ligação, acompanha no slide aqui, turma, essa dupla ligação, ela está presente aqui. Também posso demonstrar dessa última forma aqui, ó. O carbono está presente aqui, ó. Ele forma uma ligação com outro carbono e, evidentemente, como ele é tetravalente, o H tem que ser 3 para formalizar a totalidade de 4 ligações. Vocês encontram na sua apostila, aqui é mais um exemplo, aqui a gente tem um anel benzênico, né? A demonstração de uma fórmula mais extensa e uma fórmula aqui, ó, bem mais simples a gente conseguir enxergar. Então, na próxima aula, nós vamos continuar estudando essa parte, vamos entrar com mais força aqui nesse assunto, tá? Em hidrocarbonetos, entendendo propriedades gerais, interação molecular, esse cara aqui que vocês me perguntaram na última aula, que a gente vai explicar para vocês a importância e qual a ligação, né, de um hidrocarboneto com ele e as aplicações da prática para vocês. Isso para a próxima aula, tá? Essa aula foi bacana porque a gente conseguiu fazer uma revisão legal no bimestre passado, para na próxima aula a gente puxar mais conteúdo para vocês, tá? Esse é o exercício de fixação que eu tinha falado. Toda a aula, no final da aula, eu vou trazer os exercícios. Qual que é a ideia? Que você responda assim que você terminar a aula. Você vai responder no seu caderno, junto aí com as suas anotações da aula do dia de hoje, ó, certinho. Mantenha seu caderno em dia. Depois de resolver, você vai tirar uma foto mais legível que você conseguir e colocar para mim, né? Colocar lá, anexar lá no Sponge, tá? Não vou ficar recebendo mais por e-mail. A ideia é que a gente use mais o Sponge, tá, gente? É uma ferramenta tão bacana, vamos fazer mais uso dela. Então, responde para mim o que eu te perguntei lá no começo sobre a extração do aroma das flores.
com gordura. Gostaria que vocês fizessem uma pesquisa aqui, no mínimo 6 linhas, tá? Evite sempre cópias, né, turma? Afinal, daqui a pouco vocês vão prestar vestibular, tem um Enem aí. Então, aproveite para pesquisar, aproveite seu tempo com qualidade. Tudo que eu coloco no exercício de fixação, nós já falamos, foi objeto de estudo ao longo da nossa aula, que estamos aqui pontuando para vocês. Então, não terão dificuldade. Mas, se tiverem alguma pergunta, deixem lá no fórum, que eu acabei de falar para vocês no início dela, tá? No fórum lá, vai ter um fórum de química, deixe as suas perguntas, se houverem, e a gente vai se comunicando aqui. A pergunta interativa, que a gente sempre fala em cada aula, né? Então, terminou a aula aqui, baixa um pouquinho a página lá, você vai ver a aba de comentários, deixa o seu nome e me responde isso daqui. O que você tem mais estudado aí no período de quarentena? Tem alguma disciplina especial ou assunto específico? Né? Deixa o seu nome, deixa o seu comentário lá, porque eu vou acompanhando aí durante a nossa aula, terça-feira, no nosso horário de aula, vou acompanhando os alunos que estão interagindo, os alunos que estão estudando, e eu consigo identificar aí quem está participando da aula e, consequentemente, né, a sua nota de interação será maior, tá? Então, me ajude sempre nesse controle, deixa lá a sua... Então, gente, a nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida lá no Sponte, no fórum de Química, não deixe de entregar o seu exercício de fixação e vamos nos adaptando, né, sobre essa nova ótica aí de aula digital. Logo mais, tenho certeza, estaremos presencialmente e a gente reforça todo o conteúdo que for necessário. Por enquanto, conto com vocês para levarem a disciplina com seriedade, né, pensando aí no futuro de vocês, nos estudos, e fico por aqui até a próxima aula, turma.